O futuro é aquilo que o passado quis destruir. É a vida que o perverso quis dizimar. Mas, com a força e a sabedoria da ancestralidade, persiste, persevera, luta, existe. O futuro é o oposto de um passado que deve ser ultrapassado, que é selvagem, que é pobre, que é irrelevante. Que o futuro agora saia de seu esconderijo de cesto de palha lacrado à cera e surja deslumbrante, pintado de urucum e genipapo, preparado com as dádivas de um mundo de concreto que também é seu. O futuro se revela, as amarras se desatam, nossas vozes bradam. Terra indígena, futuro ancestral, nunca mais um Brasil sem nós. Ministério dos Povos Indígenas, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, eu sou Amanda Guerra e o jornal PT Brasil apresenta os principais avanços nos 6 primeiros meses do governo do presidente Lula. Hoje, na série É o Brasil no Rumo Certo, vamos falar das políticas voltadas para os povos originários e para a igualdade racial. E a gente conversa agora com a deputada federal pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso. Bem-vinda, deputada. Olá, bom dia, Amanda, bom dia aqui a todos que escutam a TV PT. Muito obrigada aí pelo convite de participação. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite para a gente fazer essa celebração aí dos 6 primeiros meses do governo do presidente Lula, que já em janeiro deste ano criou, o Ministério dos Povos Indígenas pela primeira vez na história do Brasil. Depois de 4 anos sob ataque, a FUNAI também foi reestruturada e está sob o comando de uma mulher indígena. Eu queria que você comentasse, Juliana, a importância dessas iniciativas. Bom, primeiro que é inédito, né, Amanda? Onde a gente já pensou que pudesse existir um Ministério dos povos originários, dos povos indígenas, né? Então, isso, a partir também de toda a realidade que a gente vive, infelizmente, de tudo aquilo que tem acontecido contra o nosso ecossistema, com a relação ambiental. Então, é inédito, né, que o Ministério possa existir e a organização de uma reestruturação da FUNAI com uma indígena, que também é algo que nunca tinha acontecido antes na história da República, né? Isso, na verdade, é um retrato do governo Lula, da construção de uma possibilidade real de potencializar, de planejar, de elaborar, de colocar em implantação e monitoramento das políticas públicas para não só os 305 povos indígenas, mas também para, junto com o Ministério do Meio Ambiente, pensar qual que é o caminho que nós vamos ter nacional e internacional de organizar o nosso ecossistema. Você sabe que nós somos a os últimos brasileiros não, mas os últimos pessoas que podem ainda assim fazer alguma coisa para a relação ambiental, para não ter todos os desastres que estão tendo, porque se a gente não fizer nada agora, todos esses desastres vão se potencializar. Então, nós não estamos falando só de 305 povos indígenas, a gente não está falando só de mais de 274 línguas, né, de acordo, inclusive, com o IBGE de 2010, que
está super desatualizado ainda, temos que atualizar mais. Eu acho que essa relação da UFUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas vai ajudar muito. Bom, efetivamente, né, a criação do MPI é uma grande conquista do nosso povo, mas é uma conquista maior ainda do povo brasileiro, na minha opinião. Como você falou, né, que são os povos originários os que têm capacidade ainda da gente fazer alguma coisa em relação ao clima, né, e em preservação do meio ambiente também. E o governo Lula, deputada, também, a partir do primeiro mês de trabalho, né, já em janeiro, realizou ações emergenciais em socorro à crise humanitária Yanomami. Atua em casos graves ali de doença, desnutrição. Qual era a situação do povo Yanomami sob o governo Bolsonaro e como é que o Lula tem enfrentado, na sua opinião, essa questão? Olha, a situação do povo Yanomami, né, essa tragédia humanitária, a gente também precisa colocar aqui, elencar que não é só com os povos Yanomamis que isso estava acontecendo. Com vários povos de todos os estados, principalmente os povos que ficam mais organizados ali na Mata Atlântica da Amazônia e em outros estados que não estão perto, né, sofreram com um resultado trágico, né, de um governo anterior, né, que tinha na pauta destruir, né, a relação dos povos indígenas, acabar com os povos indígenas e principalmente os que estavam ali em lugares que para eles são fundamental de ganhar lucro, onde tem a mineração, onde tem ali todo o ouro, né? Tudo que tem para eles uma possibilidade de conquistar lucro em cima, né, das terras indígenas e leia-se em cima da nossa Mata Atlântica, eles fizeram de tudo para que a política pública não chegasse. Então, a gente assistiu com muita tristeza e essas cenas vergonhosas, essas cenas chocantes, né, das crianças desnutridas e que repercutiram inclusive para fora do mundo. Com essa população de mais de 27 mil indígenas nessas comunidades, né, e os Yanomamis estavam completamente desprotegidos e totalmente indefesos, porque quando você ali fica doente com a malária, você não tem força, você não consegue, né, sair para poder buscar o seu alimento. Então, a gente precisa saber que o presidente Lula, junto com os demais ministros, né, foram fundamentais para que a gente colocasse a força-tarefa do SUS, né, que constatou a morte de mais de 570 crianças Yanomamis, quase todos por doenças, olha que absurdo, evitáveis, né? E o governo anterior foi muito colocou a força do governo, ao invés da proteção dos povos indígenas e dos Yanomamis, eles colocaram a favor dos garimpeiros ilegais. Isso deu um avanço, né, da exploração dos minérios na região na região amazônica e que causaram rastros de destruição e de morte. A gente via pelos rios, né? Quando conseguia ter uma visão aérea dali daquele espaço, você via a lama, né, que estava junto ali com os rios. Bom, em poucas palavras, Amanda, a tragédia Yanomami, entre outros, né, povos que também passaram por isso, mas em especial dos Yanomamis ali no estado de Roraima, foi mais um capítulo de um genocídio anunciado e sequencial, infelizmente, da nossa história. Só por isso, o presidente anterior devia estar preso por lesa pátria. Sem dúvida alguma, porque só no governo Lula, né, desde o início, já foram mais de 300 garimpos ilegais desmontados. A situação realmente estava totalmente fora de controle ali na região. Como é que essa atividade criminosa afeta diretamente a vida dos povos indígenas e também da região amazônica? Ela tem que ser de diversas formas, né? A primeira é você fazer essa medida que o presidente Lula fez, que é controlar o espaço aéreo e o fluvial, né? Porque a partir disso você tem o controle desse espaço, né? Ali principalmente vinculado aos Yanomamis, e
com isso, você vai também fechando barreiras para centenas de garimpeiros ilegais que estavam ali. E olha, assim, eu participei da comissão que foi pensada, né, do Congresso Federal no início, mas depois eu vi que era mais para poder estar a par dos garimpeiros do que efetivamente para os povos indígenas. Mas uma frase, né, organizada por uma das instituições ali, que falava o seguinte, que ali nas terras Yanomamis, em Roraima, tinha mais de 20 mil garimpeiros ilegais. Sabe quantos indígenas existem naquela região? 27 mil. Então, olha o absurdo, né? Então, a gente viu que essa devastação foi bastante visível, foi bastante violenta, a ponto de a gente chegar à morte. Então, as imagens aéreas, elas mostram muito isso, né? Bom, eu acho que a partir do que aconteceu, eu também tenho acompanhado um pouco à distância, claro, mas ouvindo os ministérios, a gente também tem um problema muito grande político, né, na região, que tanto o governo quanto algumas cidades do município que dependem financeiramente desses garimpos ilegais também dificultam, né, de que os ministérios possam efetivamente fazer coisas ágeis. Para dizer a palavra de uma forma mais clara, o quanto tem boicote, né, às políticas voltadas para a reconstrução das terras Yanomami com o povo é uma coisa absurda, né? Que nós vamos ter que passar durante um bom processo de atuação, que tem que ser com outras frentes, na minha opinião, nacional, internacional, jurídica, para poder ajudar esse avanço, né? De retirar esse garimpo, de manter, né, de volta as terras indígenas, para que a gente possa ter um controle real da questão ambiental naquele espaço. E o próprio governo Lula também tem feito, né, novas alianças, aí, se reaproximado dos países fronteiriços aí, que dividem a Amazônia com o Brasil, justamente nesse sentido, né, deputada? E depois de anos também sem demarcação de terras indígenas, o governo federal retomou o processo de regularização com a assinatura de 6 decretos de homologação. As terras estão nos estados do Acre, Alagoas, Rio Grande do Sul, Ceará, Amazonas e Goiás. Somando as áreas, elas chegam a 610,3 mil hectares. Qual a importância da gente ter essas áreas demarcadas, homologadas, com o trabalho dos indígenas, né? Que eles vivam lá, que eles protejam esses espaços, para a gente poder pensar até em futuro, né, de país e de planeta? Primeiro que tem que estar claro que os indígenas se misturam, né, com a Mãe Terra. Os indígenas que são vinculados aos territórios, que estão ali nas aldeias, eles são guardiões da floresta. Então, por si só, ali, secular, né, passa a informação de como se cuidar daquele espaço, de como é o ambiente da Mata Atlântica, né, das nossas florestas, o quanto é importante, né, essa educação que não passa em nenhum livro, na minha opinião, né? Porque, afinal de contas, quem estavam aqui era o nosso povo quando chegaram os portugueses aqui, aí vocês sabem de lá para cá a história. Então, a demarcação de terras na relação das terras indígenas tem que ser e é a principal bandeira de luta histórica do nosso povo, porque ele hoje assume múltiplos significados, né? O compromisso que o governo Lula tem, né, com isso é para poder ajudar a garantir, né, a garantir, a criar condições para a retomada dessas demarcações que foram paradas. Inclusive, a gente também tinha muita dificuldade nas gestões anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas agora eu acho que essa relação internacional, né, como a gente é a última geração que pode salvar o nosso ecossistema, que pode salvar
toda essa confusão climática que está tendo, eu acho que é o momento ideal para que a gente consiga implantar e emplacar, né, junto com os ministérios da Justiça e outros ministérios, essa demarcação de terra. Porque não se trata somente... Aliás, se fosse também só pelo respeito aos povos originários que chegaram aqui e foram dizimados, só por isso já estava valendo. Mas não é só por isso. É também por toda uma sociedade brasileira e sociedades internacionais que precisam de ter ar, né, que não seja poluído, que precisa ter água, que não sobrevive sem água, que precisa ter uma alimentação saudável para que a gente não tenha que morrer, né, antes por conta da alimentação contaminada. Então, é diversas coisas que a gente fala dos verdadeiros guardiões da floresta e de preservação da floresta, da fauna, do meio ambiente, para que a gente atenue as mudanças climáticas. Não que a gente vai conseguir resolver 100%, mas a gente começa a iniciar e dizer um basta a tanta exploração, né, na relação ambiental, que está uma confusão nessa relação climática. Então, em respeito a tudo isso, a gente precisa ter e avançar rapidamente para que a gente tenha demarcações de terras, mesmo com o PL, né, do marco temporal, né, sobrevoando o tempo todo nas nossas cabeças. É isso, deputada. Agradeço muito sua participação aqui com a gente nesse programa especial sobre os 6 primeiros meses do governo Lula. Conta aqui com esse espaço da Rede Povo, sempre está à disposição do seu mandato, à disposição das bancadas do PT. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Tamo junto. 6 meses de muito trabalho, mas eu acho que a gente conseguiu fazer 6 meses que as pessoas começam a enxergar de fato o que é um governo da reconstrução. Sem dúvidas, vamos celebrar. Obrigada, deputada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos conversar agora com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Bom dia, senador. Bem-vindo. Bom dia, Amanda. Como vai você? Tudo bem? Satisfação voltar ao programa do Brasil, porque esse programa do PT é o programa do Brasil, da Frente Ampla Brasil. Tudo ótimo por aqui também, senador. E mais interessante ainda do Brasil é dos 6 meses também de governo do presidente Lula, com tantos avanços que a gente tem para celebrar. E nesses primeiros 6 meses o governo avançou em diversas áreas, investindo em infraestrutura, saúde, moradia e também lançou um pacote de medidas pela igualdade racial, né? Entre elas, a gente fala aqui da obrigatoriedade de preenchimento por pessoas negras, de um percentual mínimo de 30% nos cargos em comissão e nas funções de confiança no âmbito do Poder Público Federal, que deve ser plenamente cumprido até 2025. Por que é tão importante, senador, que haja essa representatividade, né, em vários espaços aí nas escolas, né, nas universidades, nos concursos públicos, mas também nesses espaços de liderança, de decisão? Amanda, o presidente Lula está sendo fiel à sua história e o programa do nosso governo, o que ele fez e apresentou, e por isso milhões de pessoas no Brasil todo iam assistir e continuam assistindo, né, as falas do Lula nos eventos, nas lives, em programas como esse teu, e mesmo nos grandes comícios. Foi enorme os comícios aqui em Porto Alegre, por exemplo, né? E ele, uma das pautas, foram tantas pautas que você vai poder explorar aqui, e eu responderei dentro do possível, porque são tantas que eu poderia ter dificuldade até de falar de todas, né? Mas foi essa questão de combater o racismo e todo tipo de preconceito, todo tipo. LGBTQI+, negros, índios, não é índio o termo correto, né? A nação indígena, quilombola, e buscar equilíbrio salarial entre homens e mulheres, que contempla principalmente, claro, a mulher negra, mas nesse caso da pergunta específica é 30% das vagas. Olha, claro que é importantíssimo essa provocação positiva que você faz, que se deixa só na boa vontade de alguns setores da sociedade, não acontece isso, né?
Então, o presidente Lula disse, olha, 30% das vagas tem que ser de negros e negras em todos os cargos que nós tivermos poder de influenciar. Com isso, nós temos, além de apontar caminhos para a sociedade, nós estamos dando o exemplo. Teve um pensador que disse, né? Mais vale um exemplo prático, um ato, do que 1000 discursos. É isso que o presidente Lula, além de ser muito bom de discurso, é inegável, um dos grandes jogadores, eu diria, sem medo de errar, que nós temos no mundo hoje. Tivemos Mandela, tivemos Gandhi, tivemos Martin Luther King, e temos Lula também como grande jogador. Ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Então, ele, além de ser um grande jogador, ele quer mostrar que não é só o discurso, é a prática. Por isso que no seu governo, 30% dos cargos são dedicados à comunidade negra. Eu estou tranquilo porque eu estou cumprindo a cota, viu? De negro, de indígena, pessoa com deficiente, e LGBTI, e mulheres. A maioria no meu gabinete é mulheres. Estou tranquilo com o nosso presidente. Dando exemplo, né, senador? Muito bom. Exato. Ele orientou e nós estamos seguindo a cartilha da Frente Ampla, essa que ele lidera. Isso é muito importante mesmo. E dentro dessas ações, né, o senhor mencionou que são muitas, eu vou destacar aqui também, o governo lançou a Quilomba Brasil, que vai atuar na promoção dos direitos da população quilombola. Foram criados também grupos de trabalho interministeriais, tanto para reformular e implementar o plano Juventude Negra Viva, voltado para a redução de homicídios e vulnerabilidades sociais da juventude negra, né? Como um GT também, um grupo de trabalho para estruturar o acesso e permanência de estudantes negros no ensino superior. Eu queria que o senhor comentasse o impacto dessas ações de maneira estrutural, sabe, senador? Não só de números, mas estruturalmente, como é que isso impacta na redução, né, das desigualdades, do racismo, nos prejuízos que o racismo traz para a nossa sociedade. Aí eu falo em médio e longo prazo. Então, as políticas humanitárias do nosso governo, né? Quando ele cria a Secretaria Nacional de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, ciganos, coordenada pelo secretário Ronaldo, que está fazendo um belo trabalho, essa secretaria terá a função, inclusive, de visitar os estados e ver realmente como está a situação. Vamos pegar o exemplo aqui dos quilombolas. Eles já tiveram aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito feliz, eles pediram até para que meu gabinete, alguém, se pudesse acompanhá-los, e eu já demonstrei, e permita que eu fale aqui agora dessa questão, que eu vou tratar da questão quilombola, e felizmente no governo Lula nós acabamos com o orçamento secreto. Eu nunca peguei nada daquela porcaria do orçamento secreto. Com o governo Lula acabou, então aumentou o valor das emendas dos parlamentares. Que o primeiro gesto que eu fiz, seguindo a orientação que é do nosso governo, quando aumentou, eu peguei as 70 cidades onde tem quilombola no meu estado, como exemplo, né, e mandei 500 mil para cada uma. Sabe a alegria do pessoal? Mas de onde? O dinheiro é do governo Lula, vem do nosso governo, né? Que agora aumentou a verba, nós temos que encaminhar para quem nós entender que merece. Então, eu mandei para... E com o acompanhamento, inclusive, também da Fundação Palmares. Foi eles que me deram a relação, quero destacar aqui o companheiro Jorge, né, da Fundação Palmares também, ele me deu a relação, nós fizemos isso, mas por que eu estou contando tudo isso agora? Mas deu para mandar para 120 cidades nesse caso, porque eu tenho rodízio republicano, que o presidente sempre usa com os estados, já atendeu todos os municípios do Rio Grande, todos ganham emendas, no mínimo 2, 3 emendas a cada 4 anos sobre... A orientação do meu mandato, mas seguindo uma visão republicana, que é do presidente Lula, que eu sempre digo, tem algum estado que pode se queixar, independente de quem seja o partido. O atendimento do nosso governo é igualitário para todos, e assim nós atuamos. Mas aí vem a questão quilombola. Quando, então, eu começo a mandar uma equipe, mandar ligar para prefeitos, uns felizes, satisfeitos, olha que bom, tá? Você vê que mudou com o governo Lula mesmo, então, a própria postura é essa indicação, mas alguns diziam que não tinha quilombola lá. Eu digo, não, a Fundação Palmares me deu uma relação, e a relação está certa. Eu mesmo liguei
Daí alguns, ela vê que são poucos, né? Poucos, muito poucos, né? 70. Ah, não, você tem razão. E nós vamos ver que tinha cidade que quilombola que não tinha direito a água, não tinha direito a banheiro. Banheiro mesmo, para fazer necessidades. Ver que tipo de casa eles moravam, né? Então, fomos conversando, e essa delegação que veio da Secretaria Nacional de Política para Quilombolas também passa a ver tudo isso e ver como colabora. Então, além de você avançar nas políticas humanitárias, nós temos aí todo o avanço também na questão dos povos indígenas, temos discutindo lá o marco temporal, lá já fiz audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, porque eu acho que é um ataque à liberdade e à propriedade dos povos indígenas você querer aplicar esse tal de marco temporal. Mesmo tempo, nós estamos acompanhando com muito carinho e dando a nossa colaboração com essas iniciativas no combate à violência contra os jovens negros, né? De cada 10 jovens assassinados no país, assassinados, 8 são negros. Então, tudo isso, com essa nova cultura, com essa visão, que eu uso muito das políticas humanitárias, nós vamos abraçando a todos, inclusive combater o feminicídio também, né? Que é a violência contra as mulheres, e principalmente, infelizmente, que eu queria que fosse mulher nenhuma, né? Que fosse espancada, que fosse violentada, que fosse assassinada, grande parte também são mulheres negras. Então, esse olhar que o nosso governo está dando para os setores mais vulneráveis é fundamental, né, para combatermos as políticas de preconceito, de racismo, de agressão, de violência. Por exemplo, a lei que tem que ser contada uma verdadeira história do povo negro na sala de aula. Essa é fundamental para combater a violência, para falar a verdade dos fatos, como é que nós ajudamos na formação do povo brasileiro. Eu, se eu contar a minha infância, dos problemas que tive, eu tenho que fazer quase um livro, né? Mas, felizmente, hoje, com o governo Lula, cada vez mais negros e negras estão assumindo, inclusive, a sua identidade. Por isso que hoje nós chegamos já a 54% do povo brasileiro que assume que é negro ou pardo. Então, é um trabalho belíssimo, né, que nós estamos fazendo, inclusive combatendo o preconceito contra a religião, principalmente, né? A gente está falando aqui, por exemplo, que o presidente Lula sancionou o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações Candomblé. O meu querido amigo, viu, permita que eu diga, é um grande deputado, o Vicentinho foi o autor e pediu que eu relatasse no Senado. E relatamos. E o presidente Lula sancionou, né? Como sancionou inúmeras outras leis nesse período, né? Como uma das mais importantes que eu poderia falar aqui, que fica como crime de racismo a injúria racial. Aí prevê pena de suspensão e, conforme o caso praticado, não é mais aquela história, injúria, paga com uma cesta básica. Não, é cadeia e anos de prisão. Inclusive, se a injúria for, inclusive no esporte. Também nessa proposta que eu tive a alegria de ser o relator, e o presidente Lula sancionou, que acabou com essa, eu digo até uma palhaçada, né? O cara cometia um crime de racismo, foi injúria, paga com cesta básica. Agora não, injúria é crime de racismo. É tanta coisa que foi feita nesse período, né? Que nós precisaríamos aqui um programa de 2 horas só para relatar tudo aquilo que construímos junto nesse período de poucos meses do presidente Lula. Uma das primeiras leis que ele sancionou foi a da injúria, por exemplo. Seria uma honra que a gente ficar 2 horas falando sobre esses avanços, não tem o menor problema, não a gente pode marcar. Não deixa eu não falar, porque eu quero falar de uma das leis mais importantes. Homem e mulher, mesma função, o mesmo salário. Eu tenho orgulho de dizer, no dia que ele sancionou, eu fui convidado, estava lá a Janja, estava o presidente, estavam todas as ministras, estava o ministro do Trabalho, e eu fui convidado, quem estava lá é o único senador negro naquele dia, viu? Porque eu acho que os outros estavam viajando, né? Que eles também não tinham compromisso. O único senador que estava presente lá, e casualmente esse senador negro, porque eu acho fundamental. É uma luta que nós travamos durante décadas no Congresso. Eu me lembro todo dia 8 de março, eu dizia, não adianta fazer homenagem aqui, eu dizia na tribuna,
fazer homenagem aqui para as mulheres, muitas estão aqui, tenha que aprovar um projeto de lei que garanta o mesmo salário, mesma função, igual entre homem e mulher, branco, negro, não importa, indígena, enfim. E, felizmente, o Lula chegou e o sonho se tornou realidade. Mesma função, mesmo salário. Seja negro, seja branco, seja mulher, seja homem. No exercício da mesma função. Outra coisa, senador, Exatamente. que é muito interessante é essa maneira, essa vocação, né, do governo Lula de trabalhar os desafios de maneira integrada, porque o racismo, ele está em todas, né, em todas as esferas da sociedade. Então, uma maneira de você enfrentar o racismo é envolver muitas pastas, né, muitos atores sociais. Queria que o senhor comentasse essa maneira do presidente Lula de trabalhar, de envolver tantas pastas diferentes para atuar, né, e enfrentar o racismo. Exato. O presidente Lula, ele fez que os ministérios todos interagissem, né, de forma igualitária nesse combate. Todos nós temos que combater todas as formas de racismo e preconceito, né? Aí eu já listei todos os setores, pessoas com deficiência, enfim. E a forma é fazer com que os ministérios trabalhem em conjunto. Por isso que, nesse dia, por exemplo, estavam lá todas as ministras mulheres, que isso foi importante na composição do governo, ministras mulheres negras, homens negros, estavam todos presentes lá nesses eventos. E quase todos os eventos, por exemplo, um outro evento que eu achei muito bonito, foi criado a Frente Parlamentar das Favelas, das comunidades das favelas, né? Estavam lá 10 ministros, 10 ou 12 ministros no evento na Câmara de Deputados, e na favela nós sabemos que 90% são negros e negras, né? Então, a forma de atuar, a política de cotas, né? A política de cotas agora, que foi uma luta, né? Completou 10 anos, e nós não votamos o ano passado porque sabíamos que podia ter retrocesso. Esperamos o presidente Lula chegar, assumiu, e nesse momento a Dandara é a relatora lá na Câmara. No Senado, eu apresentei um projeto também para avançar na política de cota. Não é para regulamentar. Regulamentar está regulamentado. Nós queremos avançar. E também está com a senadora Leila, que está esperando, com o encaminhamento, e queremos construir em parceria, claro, tanto o projeto da Câmara quanto do Senado, com o nosso governo, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério da própria Economia, que tudo tem a ver, que às vezes com o Ministério da Educação, enfim, com todas as áreas, para fazer que esse trabalho integrado, que vamos avançar na política de cota no doutorado, queremos aumentar aquele auxílio emergencial, ou auxílio permanência, né? Não é só ter política de cota. Se você não aumentar o valor, como já vemos aumentando no governo Lula já aumentamos o valor da Bolsa Permanência para que o aluno tenha a condição de pegar seu ônibus ou botar gasolina no seu carrinho, né? A roupa, os livros, porque não é só chegar à faculdade, tem que chegar com condições de disputar os espaços, de aprender e ser um profissional. Outra questão que o presidente Lula também está atuando muito, que vai nessa linha de interagir em todos, como eu diria, numa visão bem horizontal, né? Olhando para o todo, olhando, como eu digo, além da montanha, além do horizonte, é o ensino técnico profissionalizante. Quando o presidente Lula assumiu lá atrás, tínhamos em torno de 100 escolas técnicas. Eu sou aluno de escola técnica. O presidente Lula também foi, o Meneghelli foi, o Vicentinho foi, Paulo Rocha foi. Podia listar aqui o nome de uns quantos, não só do PT, né? Então, quanto mais nós investimos também no ensino técnico, nós temos de 100, temos mais de 400 escolas técnicas hoje, e esses institutos funcionando muito bem, e vão do ensino básico à universidade. Isso tem sido um avanço. Sabe que eu fiz recentemente uma audiência pública para discutir o ensino técnico no Brasil. E olha que dados praticamente assustadores. Nós temos hoje ainda, com todo o esforço que viemos fazendo, e vamos fazer muito mais, 9% dos nossos jovens fazendo escolas técnicas e buscando, claro, mais na frente, o próprio doutorado, né? Mas são passos. 9% no ensino técnico. País do primeiro mundo, país em desenvolvimento,
chegam a 80% dos jovens, até 95% dos jovens, conforme o país. Então, investir no ensino técnico também, assegurando o espaço para todos, brancos, negros, negras, brancas, índios, aí é a nação indígena, pessoas com deficiência, é que a gente vai fazendo uma política, eu diria, universal, né? Para que todos tenham espaço de formação. Claro que, num primeiro momento, o ensino técnico é fundamental, porque alguns me dizem, pai, tu tinha que defender que todo mundo tem que ir na universidade. Tudo bem, é o que eu quero. Agora eu vou achar que todo mundo vai estar na universidade se o pessoal tem 32 milhões de pessoas que passam fome, 126 milhões de pessoas que não estão na suficiência alimentar. Nós tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome, mas, infelizmente, nesses anos, últimos 6 anos, voltou. Agora, nós recuperando e avançando no ensino técnico, está aí o Pronatec, né? Vamos avançar para, quem sabe, oxalá um dia a gente tenha não só 54%, 60% de alunos que chegaram à universidade, né? Que a gente possa ter a maioria dos nossos filhos e filhas do Brasil, né? Possa estar num grau desse de 80% a 90% do ensino técnico e amanhã depois um índice bem mais alto nas universidades. Senador, ouvindo a sua fala aqui, a gente percebe, né, que os desafios postos aí para o enfrentamento do racismo passam necessariamente pela educação, né, pela sua fala, suas defesas. E eu queria, antes de me despedir, deixar esse espaço aqui à disposição para suas considerações finais, o que o senhor quiser destacar mais nesse sentido, na pauta racial e também nesses 6 primeiros meses do governo Lula. Se tu me permitir, bem resumido, eu quero destacar algumas questões que eu achei fundamental nesse período. Valorização do salário mínimo. Agora ele é R$ 1.320, mas com um aumento real todos os anos. A inflação caindo. A inflação caiu, ninguém mais tem dúvida. O Brasil está num processo de crescimento. PIB crescendo. Igualdade salarial entre homens e mulheres. Já falei, injúria racial. Voltou a Bolsa Família, voltou Minha Casa Minha Vida, serão 2 milhões de novas moradias, mais médicos, olha que alegria saber que estão voltando mais médicos, são em torno de 6 mil novos médicos de imediato. Brasil Sorridente, voltou, programa de dignidade menstrual, está aí, Lei Paulo Gustavo, 3,8 bilhões, Lei Aldair Branco, 3 bilhões, isenção de imposto de renda, agora para 2.640 e vai avançar, e vamos chegar em 2026 a quem ganha R$ 5.000. Plano Safra, o maior de todos os tempos, 364 bilhões. Plano Safra para a agricultura familiar, 70,6 bilhões. Pronasce, 700 milhões. Educação em tempo integral, estamos avançando, o governo mandou um projeto, aprovamos agora ontem um belo projeto lá no Congresso. Reforma tributária, eu estou no Congresso há quase 40 anos, só via discurso e não acontecia. Já votou na Câmara e o Senado vai votar também. Olha, algumas coisas da reforma tributária só como símbolo, em 30 segundos eu resolvo. Para mim, o mais importante de tudo é que a cesta básica vai ter imposto tributos igual a 0. Minha Casa Minha Vida, investimento em todas as áreas, saúde, educação, o arcabouço fiscal, fundamental também. Enfim, eu tenho que terminar, porque tu me deu 30 segundos para as considerações finais, e eu tentei aqui atropelar a mim mesmo. Não dei 30 segundos, não. O senhor que se colocou esse tempo aí, a gente jamais vai limitar a sua fala aqui, senador. Eu que agradeço, Amanda, o carinho, e você sempre é uma alegria, viu? Quando precisar, me chama que eu venho aqui da entrevista. Alegria toda nossa. Muito obrigada pela contribuição, pela participação aqui com a gente nesse especial dos 6 primeiros meses do governo do presidente Lula. Alegria nossa. Obrigada. E você segue em sintonia com a Rede Povo de Comunicação para mais informações sobre os 6 primeiros meses de governo do presidente Lula. É o Brasil no rumo certo. Vem com a gente, meu Brasil, que o povo tá gostando, nossa vida melhorando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando.
gostando. Trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando. A inflação caiu, a picanha caiu, a gasolina já caiu, isso todo mundo viu. O diesel caiu, o álcool caiu, o gás de cozinha já caiu. Tá voltando o meu Brasil. Bolsa Família voltou, o Mais Médico voltou, o Brasil sorridente voltou. É trabalho com amor, trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando. Trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando. Trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando. Trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando. União e Reconstrução, Governo Federal.